Amigos que integram a grande família do Portal Plural, bom dia! Estamos felizes neste sábado, né, já mais frio, né? É o último sábado do mês de maio, não é? Então é um mês de referência assim para muitas coisas culturais, não é? Do nosso estado, do nosso país. Encerrando hoje, entrevistando um jovem. Eu sempre, quando posso, claro, nós veteranos temos a nossa missão e temos cumprido grande parte da nossa caminhada. Eu fico entusiasmado, eu que sou professor, quando vejo um jovem tomando iniciativas que efetivamente podem ser transformadoras, podem ajudar a essa que é a missão do Portal Plural, de repartir coisas boas para mais pessoas. Então, é um prazer recebermos aqui o Leonardo Augusto Lauksen. Bom dia, Leonardo. Muito bom dia, prefeito. É uma satisfação a gente estar aqui e trazer notícias boas, né? Tá, aqui tu estás falando para o Brasil, para o mundo. O Portal Plural tem essa abrangência, ninguém bate o Portal Plural em termos de partilhar via esse meio eletrônico informações para o Rio Grande, para o Brasil e até para os países vizinhos aí. Leonardo, quem é o Leonardo Lauxi? Vamos lá, então. O Leonardo, ele é o marido da Elisângela, o pai do Pedro, né? E uma pessoa muito feliz e empresário dessa cidade, né? Então, a gente sabe como na linha de frente a gente pode mudar uma nação, mudar uma cidade e que a gente entende o nosso propósito, o nosso sucesso, ele tem mais a ver com o sucesso dos outros que o nosso próprio, né? Então esse é o Leonardo, esse é o Leonardo que busca o desenvolvimento, tanto pessoal quanto dos próximos. Ok, interessante, né? Esse propósito de se colocar a serviço, né? Então, veja bem, eu próprio defendo isso e ao tempo que fui prefeito, para a senhora, o senhor que não usa habitualmente esse canal para ouvir, eu fui prefeito por várias vezes aqui em Santa Rosa, e sou professor, né, professor universitário, e que assumi que na minha vida também, hoje eu estou com 80 anos, assumi na minha vida essa função de ajudar como professor e depois como gestor público. Então, me anima muito, eu fico feliz quando ouço, não é, uma pessoa como o Leonardo que diz aí que se coloca a serviço de o seu trabalho, quer dizer, é empreendedor, mas com um olhar voltado para o outro. Leonardo, a informação que tu estás promovendo é um trabalho importante do Paulo Vieira, né, o Paulo Vieira que é um dos grandes pensadores, líderes nessa área de trato humano no Brasil. Qual é a tua ligação com o Paulo Vieira? Vamos lá, Vicine. Vicine, a gente está aqui para trazer o método CISA Santa Rosa, Método novamente. CIS. Isso, método Ó, CIS. método CIS significa, em linguagem, o O CIS, método é Coaching C, Integral Sistêmico, a CIS. CIS, então é C, Isso, não é S, CIS. isso, Cold Integral System. sistêmico. É uma Isso, expressão inglesa isso. que significa o quê, basicamente? Isso mesmo. É um método criado pelo próprio Paulo Vieira para a gente trabalhar a nossa inteligência emocional. Opa, ó, inteligência emocional. Tem se falado muito ultimamente em inteligência artificial, né? É esse fenômeno que está mexendo com todo mundo aí, não é? De alguma forma, até às vezes, colocando em dúvida até que ponto esse fenômeno da inteligência artificial pode suplantar o próprio cérebro humano. Não, nada disso. Aqui está se falando em inteligência emocional. Não adianta. Somos seres humanos. E o que não passa pelo sentimento, pela emoção, está fadado ao insucesso. Exatamente. E então, em que consiste mesmo esse trabalho de inteligência emocional? Vamos lá, Vicina. A gente sabe que nossos resultados de hoje, eles são pelas ações que nós tomamos no passado, né? E lá no método CIS a gente entende a nossa autorresponsabilidade, né? Então, que a vida que a gente tem hoje é por decisões que nós tomamos. Então, é entender que o percurso da nossa vida é através do que nós decidimos, né. Então lá a gente começa a entender e tomar consciência de toda a nossa vida.
e que decisões a gente toma para mudar o nosso próprio futuro, né? A gente consegue obter mais resultados com menos esforços, trabalhando a nossa inteligência emocional. Ok. Como é que se processa isso, Leonardo? Quer dizer, eu sou um cidadão, você que está me ouvindo é uma cidadã mais jovem, mais maduro, mais experiente. Como é que se pode ter, afinal de contas, o que se busca? Ter uma espécie de autodomínio, ser dono, como se diz assim, do próprio nariz, né? Ser capaz de tomar a decisão certa. Tu achas que esse processo do cultivo de inteligência emocional, nos favorece na busca de uma certa autonomia inteligente, de conseguir tomar a decisão mais correta em cada momento da vida? Exatamente. A inteligência emocional, a partir do momento que a gente começa a trabalhar ela, a gente começa a ter uma independência emocional, a não depender de outros fatores para nós tomarmos decisões na nossa vida. O que acontece? As pessoas elas estão presas na sua rotina, né? Então acabam tendo vícios emocionais que a gente chama, às vezes ou até o próprio vitimismo. Isso está acontecendo na minha vida por causa de tal coisa. Se eu convido a pessoa a olhar para a vida dela, ver se ela não está repetindo os ciclos que talvez seu pai e sua mãe Viveram. viveram, né? Ver se o seu relacionamento não está igual o do seu pai e da sua mãe. Sim. Leonardo, aqui, por exemplo, é importante, quer dizer, principalmente quem mais jovem, ele tem uma meta, ele quer alcançar. Tu acha que a inteligência emocional ajuda a pessoa a deixar claro qual é o objetivo? Porque também quem não tem objetivo, acontece isso que tu está dizendo, pode andar em círculo aí, ficar rodopiando em torno de si mesmo. Tu acha que o cultivo da inteligência emocional ajuda a pessoa a enxergar qual é a meta que ele quer e quais são os passos para alcançar essa meta? Sim, com certeza. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a inteligência emocional, a gente consegue ver as evidências que estão acontecendo em nossa vida, a gente começa a traçar um plano. Que lá o que a gente diz? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve ou não vai a lugar nenhum. Começa a trocar de caminho, né? Então aquela energia que você investiu em um caminho, você tem que voltar e colocar em outro. Então o seu resultado ele pode demorar muito para você receber esse resultado, né. Então o primeiro passo da inteligência emocional é saber onde chegar, e o método CIS trabalha exatamente isso. Então você sai de lá com um plano para o seu futuro, você sai de lá com um plano para mudar as suas ações, o que você tem feito da sua vida. Esse é o ponto mais importante e é realmente isso, é saber aonde quer chegar para saber como chegar até lá. No Portal Plural. Agradecemos a todos os patrocinadores que ajudam o Luciano, o nosso comandante e a equipe toda, a se manter organizada, competente, para partilhar as coisas boas que acontecem em Santa Rosa, na nossa microrregião, essa missão do nosso Portal Plural. E veja, que bom trazê-los aqui agora, o Leonardo Lauxi, que como é que eu vou dizer, uma espécie de discípulo do Paulo Vieira. Dá para chamar assim? Podemos dizer que sim, né. Como é que tu pretendes isso? Tu pretendes, digamos, iniciar esse processo de partilhar essa grande sumidade que é o Paulo Vieira, pensador, homem muito prático, Uhum. um pensador, mas um homem muito pragmático, que sabe trabalhar as coisas não de forma abstrata, né? Ele coloca as ações na vida. Como é que tu pretendes, como discípulo do Paulo Vieira, partilhar a sabedoria dele, as informações dele, toda a tecnologia que ele desenvolveu para melhorar a inteligência emocional das pessoas aqui de Santa Rosa? Vamos lá, então, isso é só para o pessoal entender um pouquinho do contexto, como eu adentrei a este mundo, né. Eu fiz um método CIS há 1 ano e 2 meses atrás. Foi o último método CIS que teve em Santa Rosa. E eu não sabia quem era Paulo Vieira, eu não sabia nem o que era inteligência emocional, mas eu escutava algumas palestras que falava que
para nós termos prosperidade, nós temos que trabalhar a nossa inteligência emocional. Então, de repente, eu vejo uma publicidade falando do maior treinamento de inteligência emocional do mundo que teria em Santa Rosa. Eu disse: "Pô, então está aí a oportunidade, né?". E eu não fazia ideia do que estava por vir. Então, ali eu comecei um trabalho, mudei muito a minha vida após o método CIS, e eu comecei alguns trabalhos de treinamentos com o pessoal da Febracis, que é a empresa, então, que trabalham o método CIS, né. E dentro de um ano não teve mais o método CIS em Santa Rosa, porque as pessoas que tocavam à frente, elas se mudaram de cidade, enfim, né, teve todo um contexto ali. E por voluntário, por gratidão, eu me ofereci, por estar junto com eles lá, eu me ofereci de trazer o método a Santa Rosa. Então a gente tem um número muito grande de voluntários que ajuda no evento por gratidão, porque já fizeram o método CIS, elas tiveram sua vida mudadas e por propósito também de ajudar as próximas pessoas, eles vão lá e ajudam no método CIS, porque funciona da seguinte maneira: o método CIS ele ocorre de maneira presencial em alguma capital do Brasil. Geralmente a cada 50, 60 dias se tem o método CIS, né. No caso, essa próxima edição que é dia 4, 5 e 6 de Quando? junho, 4, 5 e 6 de junho. Opa, 4 é semana que vem, né? Isso, semana que vem. 4, 5 e 6 de junho, Isto. em Santa Rosa, o método CIS, coordenado aqui pelo Leonardo Lauxen. E como é que é o sistema? Como é que é a inscrição? Como é que é, enfim, a mecânica das pessoas poderem se inscrever e participar desse treinamento? Vamos lá, a gente vai deixar um link junto aqui nas publicações, tá. Eu vou deixar o meu contato, a gente tem um link de inscrição, que o pessoal coloca seus dados ali e Antônio, vai poder publicar? Ok. Então, você que está acompanhando, anexo ao nosso programa Bate-Papo de Sábado, vai estar esse link que permite que seja o canal para se inscrever para o curso, para o treinamento do Paulo Vieira, coordenado aqui pelo nosso Leonardo Lauxen. é isso aí. É isso aí. Então, para o povo entender bem, Vicine, o método CIS ele ocorre na capital, onde em torno de mais ou menos 5 a 7 mil pessoas fazem o método Nossa, CIS isso, Uhum. presencialmente. Ao todo, juntando as transmissões ao vivo, que é o caso de uma cidade, né, que vai fazer, que é a de Santa Rosa, juntando todas as pessoas, é em torno de 14 mil pessoas fazendo ao mesmo tempo. Nossa, é um batalhão, não é? Exatamente. E você já ouviu a frase que: "Ah, a gente não tem como agradar todo mundo"? E esse é um método que consegue agradar a todos e um número expressivo de pessoas. Ó, interessante, muito interessante. Ok, veja bem, nós que temos essa missão, não é, Antônio, de levar coisas boas, esperançosas para toda a nossa gente que acompanha o Portal Plural. Que bom termos aqui o Leonardo hoje, Leonardo Lauxen, sendo o porta-voz do Paulo Vieira, esse grande pensador que pensa, produz e, através da empresa, multiplica esse treinamento de inteligência emocional, que não adianta. A pessoa que não tem equilíbrio emocional, ele pode ser até muito talentoso, ele pode ter ideias magníficas, mas apenas quem tem essa coordenação adequada entre o cérebro, o coração, não é? Que forma, que harmoniza um jeito de ser humano equilibrado, não tem resultado, diríamos assim, significativo e duradouro. Então, que bom que nós tenhamos a oportunidade, ó, 4, 5 e 6, semana que vem, É portanto, isso aí. tá? Vamos ter aqui essa grande oportunidade proporcionada pelo Leonardo Lauxen, de você ser parte desse grande momento de construção. É a meta do nosso portal, né, é anunciar medidas construtivas, então o Leonardo está aí para isso. Leonardo, palavra final aí para ti. Vamos lá, então eu deixo este convite para você que sabe que tem um propósito maior, você que entende que está dentro de um ciclo e não consegue romper essas crenças limitantes, isso se trabalha muito as crenças limitantes, né? Você que quer ter mais resultados, você que é empresário e quer alavancar a sua empresa,
Você que quer fortalecer o seu relacionamento ou recuperar um relacionamento. Você que quer sair de algum vício, seja ele qual for, esse é o lugar para você. Você que quer talvez uma resposta de oração, que foi para mim, uma resposta de oração foi esse meta. Então, lá não se fala sobre relacionamento, não se fala sobre religião, não se fala sobre vício, se fala sobre inteligência emocional. Só que a inteligência emocional faz você trabalhar qualquer área da vida. Então, esse método é para você e você está convidado. Ok. Ah, eu tenho uma relação com a Shelter, né, empresa de monitoramento de alarmes, de segurança, privada. Eu digo lá sempre que a Shelter tem a missão de, arredar o medo da vida das pessoas por criação de mecanismos de segurança, né. Então a segurança que espanta o medo. O Leonardo traz aqui, um mecanismo, um instrumento, uma ferramenta que consegue tirar o medo de tomar iniciativas adequadas na vida, né. Tira o medo de você, às vezes, não acreditar que tu podes. Você pode, desde que você diríamos assim, se organize para aproveitar o seu potencial livre de medos, livre de amarras e com uma inteligência emocional equilibrada, tenho certeza que você vai para frente. Vai alcançar os seus objetivos, que afinal de contas, todos nós queremos e gostamos de fazer coisas que nos tornem competentes para quê? Para ajudarmos as pessoas e juntos com essas pessoas sermos felizes. Por isso, nesse momento, levanto os olhos aos céus e digo: "Obrigado, meu Senhor, por vivermos nessa terra de Santa Rosa, que temos pessoas como Leonardo Laux e tantos outros que se preocupam em buscar o seu caminho, mas fazer o seu caminho um trajeto de partilha de coisas boas para muitas pessoas. E certamente o cultivo da inteligência emocional é uma preciosa ferramenta para ajudar homens e mulheres a serem mais equilibrados, serem mais competentes e mais felizes. Grande abraço, ótimo final de semana a todos.